Eu sugiro o doutor Edilson, porque a qualquer momento ele pode sair. Isso. Verdade. Tá. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, rogar a Deus que nos abençoe nessa jornada, né, a fim de que possamos começar mais uma noite de estudo. Bondoso Deus, Pai amado e amoroso, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, irmãos da espiritualidade esclarecedora, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de juntos estarmos aqui para mais uma jornada de estudos da obra básica que, de alguma forma, inaugurou uma nova era em relação à perspectiva humana, o Livro dos Espíritos. Senhor Deus, nós queremos agradecer por tudo. Agradecer pelo dia que nos concedeste, pela saúde que nos propicia, pelo entusiasmo que nos anima para mais esta jornada de estudo. Te rogamos também que abençoe a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento, especialmente os que são vítimas do coronavírus no país e também além fronteiras, assim como aqueles de nossos irmãos que padecem por enfermidades das mais diversas etiologias. Em suma, Senhor Deus, em todos os locais de dor e de sofrimento, permita que aí haja também o bálsamo do teu divino amor que ampara, conforta e consola. Senhor Jesus, dissestes aos vossos discípulos que quando houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí tu estarias. E nós temos a mais absoluta convicção de que estás conosco e de que amparas os nossos propósitos de renovação superior. E é por isso que te rogamos, Pai, que possa abrir os condutos, os canais de nossa compreensão e entendimento para o estudo que se encetará na noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor, porque o vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais uma noite de estudos e reflexões acerca do Livro dos Espíritos, e rogando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Jesus. Assim seja. Assim seja. Olá, nobre. Bom, meus amigos, vamos à leitura. Hoje vamos iniciar com a questão 754. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta: dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem
mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Bem, por mais que o ser humano seja cruel, a gente sempre retorna àquela questão do Livro dos Espíritos, 621, onde está escrita a lei divina. Resposta: na consciência. E tanto o ser civilizado quanto o ser primitivo, todos nós temos em nossa consciência inscrita a lei divina. Nós podemos praticar a maldade, a crueldade que quisermos. No entanto, este senso moral, que é a lei divina que está em nós, ela uma hora vai se manifestar e a gente vai mudar de situação. Nós vamos mudar de demônios a anjos. Mas, logicamente, esta mudança vai se dar gradativamente, dia após dia, ano após ano, século após século, milênio após milênio, até que nós nos desliguemos totalmente da fieira do mal, ou seja, da influência negativa do mal. Graças a Deus, né? Esta lei divina que está incutida em nós, de alguma forma vai dar um empurrãozinho para que a gente chegue mais cedo ou mais tarde à perfeição. E isso ninguém vai escapar, porque a perfeição é uma fatalidade que está inserida em todo ser humano na face da Terra ou fora dela. Comentário de Kardec. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Com o desenvolvimento do senso moral, enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Bom, é exatamente aquilo que nós falamos um pouquinho antes, né? Nós vamos, o senso moral vai nos induzindo pouco a pouco, até que a gente se desligue totalmente das tendências negativas. Algum comentário mais? Sim. Aqui um comentário da Bernadette. Pode falar, doutora. Nós estamos com problema no nosso computador e não está sem display. Eu acho que aqui há uma deixa muito grande para a missão de pais e de mães, da gente educar as nossas crianças e ajudar nesse desenvolvimento do senso moral. Porque essa semana nós vimos um comerciante na Praia Grande, nós vimos a notícia, que arrastou o moleque que roubou na loja dele no carro e acabou matando o rapaz, segundo o repórter. Então, assim, eu acho que essa coisa de justiça, esse senso de fazer o mal, a gente já traz, claro, de encarnações passadas. Mas ele pode ser moldado, pode ser reeducado à luz do ensinamento cristão que é dado pelos pais. Eu acho que isso mexe muito com a nossa missão de pai e de mãe. Era só isso que eu queria dizer. Lembrar a responsabilidade da gente na formação do caráter de um filho. O caráter ele já traz, mas assim, do desenvolvimento desse senso moral. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Algum problema aí no aparelho, Urbano? Sim. Rapaz, o computador não está funcionando e o celular só aparece o teu rosto e o que está escrito. Ok. Mas eu estou te ouvindo. Aí está dando Certo.
A doutora ainda vai falar? Continua, pode continuar. Se a doutora quiser. Não, encerrou. Pode continuar, doutora. Não, Rubinho, eu já encerrei a minha Tá. participação. Ok. Então, mais alguém quer complementar alguma coisa? Então, vamos para o 755. Só uma questão técnica aí. O papai, deixa só um aparelho ligado, porque outras pessoas notaram o eco. Quando tem 2 aparelhos ligados próximos, dá eco. É como se fosse uma... É tipo uma microfonia. E o meu notebook não está nem desligando. Eu estou usando o celular. Tá ok. Meus queridos amigos, desculpem, eu lhes pergunto. Continuou porque simplesmente caiu aqui, eu não sei se foi minha internet. Não, tá tendo apagão na cidade. Ah, tá. Ok. É por isso. Mas paramos por alguns instantes? Não, foi só a sua região. É porque tá tendo apagão. Eu estou ouvindo Edilson. Foi só aí, Edilson. Ah, tá. Foi só aí, Edilson. Tudo bem, então. Estou de retorno, então. Então, vamos continuar. Questão 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Resposta. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só tem o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados, podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, alguns elementos que a gente percebe um extremo de crueldade ainda são espíritos extremamente primitivos, extremamente inferiorizados, que têm a oportunidade de, ao reencarnarem no nosso meio, de evoluir um pouquinho mais, ou de um senso moral lhe dar uma outra visão daquilo que é a vida, daquilo que é a espiritualidade. Mas, muitas vezes, este senso moral, aliás, a natureza primitiva ainda predomina e ele continua ainda praticando os mais indignos atos de crueldade. E a gente, logicamente, fica extasiado, fica impressionado com alguns companheiros em pleno século XXI praticarem todo tipo de crueldade possível. Então, a gente tem a explicação de por que estas coisas acontecem. Até porque o nosso planeta ainda está, não passou ainda, pessoal, ainda está na fase de expiações de provas e está apenas iniciando, né, a fase de regeneração. Então, como predomina o mal no nosso planeta, aí a coisa, né, tem que acontecer por conta desta inferioridade do planeta e, logicamente, dos habitantes do planeta. Mas agora, diga. A oportunidade que é dada, por exemplo, aos índios, né? Aos silvícolas brasileiros, né? Que aqui, quando na descoberta do Brasil, se eu não me engano, tinha mais ou menos 5 milhões de índios. E Deus deu a oportunidade para eles deles sobreviverem aqui e crescerem certamente, né? Pela evolução.
pela evolução deles e do próprio brasileiro. O que se viu foi a dizimação da maioria desses índios. Hoje você vê poucas tribos no Brasil. Então, aí eu pergunto, onde é que está o amor absoluto a esses índios, se não foi dado a eles, pelo ser humano, a oportunidade deles sobreviverem uma quantidade maior, e sim na morte? Rubinho, então, será que é mais um karma desses índios de serem dizimados? Urbano, é o seguinte. É uma pergunta, Rubinho. Oi? É o seguinte. Esses índios, quando estavam aqui, veio um pessoal dito civilizado para cá e colonizaram o país, né? Colonizaram o país. E eles, com a civilização, dizimaram os índios. Isso significando para nós que eles não eram tão evoluídos, tão civilizados assim. Porque civilização, de acordo com o que a gente está estudando, não significa dizer evolução, né? Não significa evolução. E como eles eram civilizados, mas ainda não evoluídos, eles fizeram o que fizeram com o povo indígena do nosso Brasil inicial, Brasil colônia. E por isso, né, por isso que a gente hoje não tem muitos povos. Além do mais, pode ser também que os índios deveriam passar por aquilo a fim de evoluírem. E na próxima ou nas próximas encarnações de lá para cá, eles já estão civilizados como nós, no nosso meio, que agora não são mais índios, já passaram por encarnação indígena, já estão aqui. A gente sabe, a gente estudou, a gente está estudando nesse livro, que as calamidades, né, as tsunamis, repetindo, as pandemias, que a gente imagina que é o mal, na verdade, é simplesmente algo que vem dar um impulso maior na evolução. E isso, com certeza, aconteceu com os nossos índios urbanos. Eles foram dizimados, mas essa dizimação, entre aspas, não foi mal, não foi má, aliás, porque ela foi um elemento de impulsioná-los a evoluir com mais rapidez. Na reunião passada, a gente viu isso. Está lembrado? Pois é. Estou lembrado. Está lembrado. Então, tudo que a gente vê, que a gente pode imaginar que seja algo negativo, não, é porque a gente está vendo apenas a parte material da coisa, Urbano. Se a gente não olhar só o lado material, a gente vai perceber que por trás daquele aparente mal, nós vamos encontrar muitas coisas positivas. E isso, quem permite isso é o Deus Todo-Poderoso, que ele sabe o que é bom para nós, e às vezes o que é bom para nós é uma pandemia, uma dizimação, um tsunami, uma queda de avião, um desastre aéreo, um desastre terrestre, um naufragamento, etc, etc. À primeira vista, a gente acha que é ruim. Mas, no fundo, a gente já aprendeu nesta doutrina, e principalmente neste livro que a gente está estudando, que não existe mal. O mal é apenas aparente. E esse mal vai redundar no bem. Beleza, meu irmão? Se nós somos dizimados, se nós sofremos uma catástrofe, como aquele tsunami que morreram diversas pessoas, Isso. Então nós somos, vamos dizer que somos inteligentes, somos
constituído de inteligência, de conhecimento espiritualizado. Isso. Aí nós sabemos, aí nós entendemos isso aí. Mas o índio que morre dizimado, ele não tem instrução, ele não tem conhecimento e morre. Aí é que eu pergunto assim, por que que ele sem conhecimento nenhum, sem instrução nenhuma, ele não vai saber nem por que morreu. Sim, Entendeu? mas isso, Então, sim, mas isso Não não se questiona significa... os desígnios de Deus. Ô, Igual Urbano, mas isso não significa que ele não evolua por conta de uma catástrofe dessa. tá bem. Beleza? É isso. Mas valeu. Beleza? Vamos para frente. Valeu. Bom, mais alguém quer perguntar ou quer complementar? Então, vamos adiante. 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta. A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como um mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte: se o pessoal do mal vai sair de perto do pessoal do bem, lógico, vai haver um momento em que o pessoal que pratica ainda o mal não vai conseguir mais ter acesso àqueles que praticam o bem, simplesmente porque eles serão deslocados. Quer exemplo? No tsunami, nas pandemias, nos terremotos, nos maremotos, alguns espíritos ainda imperfeitos são varridos da terra para ir para um outro local. Ou seja, é uma espécie de seleção joio e trigo. Por quê? Porque o óleo não se mistura com a água. E vai haver tempo em que eles se sentirão deslocados. O nível de vibração deles não condiz com o nível vibracional do planeta. E aí eles serão expurgados, serão separados. E eles irão para um outro local, ou irão para um outro planeta, onde o sofrimento será muito maior para eles. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Muito bem. Duelo. Vamos entrar agora no assunto duelo. 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Lá vem a história da legítima defesa aí, pessoal. Lá vem a história da legítima defesa. Resposta. Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Como a civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Aquele duelo que a gente vê muito em filmes, ou que a gente via em filmes,
para lavar a honra, não sei de quem, para defender a honra, não sei de quê, é só simplesmente, né, assassinato. Sim. É apenas assassinato. E os espíritos estão dizendo que isso é digno dos bárbaros, significando dizer para nós que esse tipo de elemento são elementos ainda inferiorizados, que usam combate, que usam duelo para né, uma situação, digamos, de honra, de lavar a honra, ou coisa parecida. Então, o duelo, como qualquer outro tipo de coisa, por exemplo, combate, guerra, etc., etc., são assassinatos. Ou seja, são coisas que não estão de acordo com a lei divina. Mais alguém? 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? Resposta: é um suicídio. O camarada que se mete a fazer um duelo sabendo que vai perder, é suicídio. Ou seja, a intenção dele é morrer. E né, sabendo que ele vai perder, está se suicidando. Ele não tem nenhuma chance, é suicídio. Não é verdade? É suicídio. 758A. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Resposta: uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Tanto assassinato de quem conseguiu vencer a batalha, quanto o suicídio de quem morreu. Uma coisa e outra. Né? Comentários de Kardec com relação à questão. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. E segundo, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Então, erro duplo. Erro duplo. Arrisca toda a sua vida quanto a vida do próximo. Dois erros mostrados pelos espíritos para que sejam refletidos, para que nós reflitamos sobre a situação. Comentários mais? Questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Lá vem a história da honra. Resposta: orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Aqui, a vaidade é um dos sete pecados capitais. O orgulho não está na lista, mas na vaidade, ela inclui nela o orgulho. Todo vaidoso parece ser orgulhoso. Então, o orgulho e a vaidade são dois elementos terríveis contra a humanidade. É a chaga da humanidade que traz com eles um monte de errozinhos, né, complementares. 759A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia? Resposta: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente.
Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem não se deixando matar, que repararão agravo. Então, olha só, existem costumes e culturas extremamente estranhas em outros países, como aqui também no nosso país. Nós temos costumes estranhíssimos que outros povos acham um absurdo nós praticarmos determinadas culturas que para eles são extremamente absurdas e que nós também vemos em outros países costumes e usos completamente estranhos. Mas como é cultura, né? Isso depende de evolução, uma hora esse povo vai perceber que esta cultura, este costume, não é um costume muito bom, bem aprimorado. E por conta disso, é que esses costumes, estes usos, estas culturas são modificadas com o tempo, porque o homem, à medida que evolui, ele vai mudando também os seus costumes, vai diferenciando os seus costumes. Comentários de Kardec sobre a questão. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado um homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão. E, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Bom, para que um homem, aliás, para que um país tenha o costume de duelar, é porque lá, nesse país, não é acostumado a pedir perdão nem perdoar. E aí, para que isso seja realmente resolvido, é necessário o pedir perdão e o perdoar. Porque senão o costume vai começar sempre do mesmo jeito. Assunto agora, pena de morte. Eita, assunto interessante. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Resposta. Incontestavelmente, desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Está aqui, ó. Isso aqui vai demorar um bocado, porque está dizendo aqui que é muito distante. Isso vai acabar, mas não vai ser agora. Vai demorar um bocado, a fim de que os homens percebam que o julgamento do próximo não é coisa da lei divina, é coisa justamente da lei humana. Comentários de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados. E a natureza dos crimes, a que a sua aplicação se acha limitada.
Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o conhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Ele está dizendo aqui que, gradativamente, a nossa sociedade vai evoluindo aos poucos e estes costumes, que são costumes bárbaros, eles serão esquecidos. Na Bíblia, a gente vê no Antigo Testamento várias passagens sobre a pena de morte. Adultério, né? Homossexualismo, assassinato, etc, etc. A gente vê lá. E tem gente que diz que quem instituiu a pena de morte foi Deus. E eles se baseiam na Bíblia para demonstrar que Deus instituiu a pena de morte. Olha o contrassenso. Olha, como é que Deus pode ter instituído a pena de morte se lá no Monte Sinai Moisés recebe os 10 mandamentos e entre estes 10 mandamentos diz assim: não matarás. Seria um contrassenso? Um contrassenso. Deus mandar matar se o mandamento é não mandar matar. Que Deus mais contraditório seria esse? É porque esse Deus que está lá no Antigo Testamento é um Deus criado por Moisés. Muita gente ainda não percebeu, não, que o Deus cruel, vingativo, sanguinário, que existe lá no Antigo Testamento, é um Deus criado por Moisés para amedrontar um povo rebelde daquela época. Por isso eles dizem que quem instituiu a pena de morte foi Deus. Mas, na verdade, não foi Deus. Foi sim Moisés. Porque Deus disse, não matarás. E como Deus é bom e justo, ele não poderia se contradizer, meus amigos. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Que boa pergunta. Resposta. Há outros meios dele se preservar do perigo, que não matando. Além do mais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Aqui também, os espíritos são contra a pena de morte. Ora, se os espíritos são contra a pena de morte, os espíritas não poderiam ser diferentes. Se os espíritos são contra a pena de morte, nós que estudamos a doutrina espírita temos obrigação, né, e senso moral de sermos contra a pena de morte. Mas este assunto é uma campanha permanente da FEB, não à pena de morte, não à eutanásia, não ao suicídio e não ao aborto. São três situações em que a Federação Espírita Brasileira tem campanha permanente. E, logicamente, nós espíritas também temos obrigação de ser contra
A pena de morte contra a eutanásia, contra o suicídio e contra o aborto. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Algum complemento? Vamos lá. 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta. Desculpa. Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. Que lindo. Ai, que coisa mais linda isso aqui. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Por que isso acontece? Porque o homem ainda está interiorizado. Se o homem estivesse um pouquinho mais evoluído, ele encontraria um outro meio de solucionar a questão ou assunto. Mas ele não tem visão suficiente para descobrir outra forma de solucionar a questão. Então, ele só encontra aquele meio. Mas à medida em que ele vai se esclarecendo, ele vai percebendo. Ou então ele encontra outro tipo de solução mais perfeita para aquela situação. E chega à conclusão, vai chegar à conclusão, logicamente, de que a pena de morte não vale a pena. Apenas vai piorar a situação do criminoso e também da sociedade. Mais alguém? (763) Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até aos simples acusados para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se fora juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Bom, então, olha só. Isso aqui vai depender da nossa evolução. Repetindo o que foi falado anteriormente, à medida que o homem evolui, ele encontra soluções diferentes para abandonar a pena de morte. E também outras formas de fazer o acusado confessar determinado delito ou não. Porque aqui, inclusive, algumas religiões do passado, elas usavam da crueldade para fazer o acusado confessar, algumas vezes, coisas que ele não praticou. Rubens, Diga. essa parte aí me chamou a atenção, porque dentro da corporação existe, né? Uhum. Existe. E se não existir,
a pessoa não vai pagar pelo crime dele. Espera aí, tá? Então, eu fico até num dilema, porque a gente é espírita e tem que concordar com o que está aqui no aprendizado, né? Uhum. E a prática é uma situação, assim, que choca, né? Hum. Mas, André, tu falaste uma frase chocante. Que se não acontecer isso, ele não paga o que ele deve. Não é bem assim. Olha só. Não é bem assim. Nós não temos... Olha só, a gente está aprendendo bem aqui, André, que nós não temos o direito de tirar... Olha só. Não temos o direito da vida, de tirar a vida do acusado, mesmo que seja perigosíssimo. E isto deve ficar por conta da lei divina. Ele mais cedo ou mais tarde vai pagar. E não é a corporação, meu amigo André, que vai fazer esse papel. Porque quando a corporação faz este papel, ela está infringindo a lei divina, meu irmão. E, com certeza, vai pagar pelo débito, aliás, pela atitude que praticou contra o semelhante. Eu vou falar por alto aqui duas situações. Sim. Por exemplo, tem um criminoso, né, que já matou mais de 20. Certo? E aí vai um justiceiro lá e executa a palavra, o termo é executar, vai executar esse criminoso. Porque o criminoso toda hora vai solto, né? Uhum. E continua dando trabalho. Um segundo caso recente foi um casal que bateu na filhinha até matar e enterrou no quintal, né? Certo. E para achar o corpo enterrado, né, teve que conversar com as boas maneiras com o casal, né? Certo. Aí o que me chamou a atenção foi essa partezinha aí do texto que para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes até não cometeram. No caso aqui eu estou dando dois exemplos, Sim. né, reais. 2 exemplos reais. Mas olha só, André, deixa eu dizer uma coisa interessante. O camarada que é perigoso, olha só, não sei se Edilson está participando ainda Edilson já deve ter saído, né? Edilson deve ter saído. Olha só, André. Olha só. O camarada que é perigoso, ele é solto constantemente. Quem que solta? Hein? Quem que solta? É você que solta, André? É baseado nas leis, né? Ah, então quem solta é a justiça, né? Bom, mas olha só, por que que a justiça solta um elemento extremamente perigoso para continuar fazendo seus delitos na rua? É porque a nossa justiça está extremamente enganada. Porque um elemento perigoso a gente nem solta, nem executa. Porque é contra a lei. O elemento que é perigoso para a sociedade não pode ser solto. E nem pode ser executado. Agora, eu estou falando aqui, André, em termos espirituais. Se a justiça solta, a corporação tem um justiceiro que faz o serviço, 2 erros. Um que solta e o outro que executa. O que solta e o que executa, todos os 2 estão em erro, porque, na lógica consciencial, algo perigoso não pode estar solto. Então, o menos que poderia se fazer com um elemento desse é deixar ele lá. Agora, deixa ele lá e trata ele como ser humano. Não é deixar ele lá e ficar torturando o cara ou coisa parecida, etc, etc.
Então, por que essas coisas acontecem, André? É porque a justiça é extrema, tem muita falha. A justiça tem muita falha e vem um outro para executar. Se não existisse essa soltura, com certeza. Agora, eu não sei, eu não sou juiz, não entendo de leis, mas olha só, por que a justiça aqui? A justiça é algo, né, top. Por que a justiça solta um elemento desse? Na minha concepção, não dá para entender. Resultado, a justiça solta esse elemento. Solta hoje, solta amanhã, solta hoje, solta amanhã, solta hoje, solta amanhã. De repente, por conta dessas crueldades, entre aspas, que esse elemento faz, alguém na rua, que é um homem de bem, acaba matando esse sujeito. E aí, o que vai acontecer? Vai complicar muito mais a situação dessa nossa sociedade, complicar a situação do criminoso, a situação de quem assassinou, a situação da justiça, etc, etc, etc. Vai ficar um bolo de erro, André. Um bolo. Então, qual é o mais, seria o mais simples? Deixar preso. Não tem outra solução. Aí, nas próximas encarnações, o camarada vai melhorando, mas não precisa executar. Aliás, é contra a lei. E eu estou falando aqui, eu estou falando da lei divina. Não estou falando de lei humana. Que a gente sabe das falhas da lei humana. Beleza? Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar ou quer complementar? Então, vamos adiante. Tem alguém que poderia me ajudar nessa leitura? A garganta já está indo embora. Disse Jesus: quem matou com a espada, é clássica essa, né? É claro. Pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Acho que é o que a gente estava falando agorinha, não é? Perfeitamente, Binho? Perfeitamente. Eles estão só confirmando o que a gente está comentando. Continua. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E nos vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Olha que coisa interessante, essa questão. Olha só. Vou voltar lá em cima. Volta lá em cima. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. É impressionante como as pessoas percebem as coisas tudo de modo distorcido, meu caro André e companheiros restantes. Há muito tempo atrás, um artigo evangélico, que eu imprimi, deu 16 páginas, em que o autor
em que o autor escreveu um artigo exatamente comentando esta passagem de Jesus. Aquele que é morto pela espada perecerá. Provando neste artigo por A mais B que estas palavras de Jesus estavam se referindo à pena de morte. Olha só, como é que pode uma pessoa dizer que Jesus é a favor da pena de morte com uma frase, se ele não entendeu o sentido da frase? Jesus foi extremamente bondoso. Falava da fraternidade, da caridade, do bem ao próximo, do ao perdão. Como é que Jesus poderia pregar a pena de morte? Além disso, quando trouxeram para ele a mulher adúltera, os escribas e fariseus trouxeram a mulher adúltera e disseram: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei diz que dessas tais sejam apedrejadas até a morte. Que direis? Ou seja, perguntaram a Jesus qual seria o julgamento dele para com ela, porque a lei já havia julgado. E ele, Jesus, o que dizia? E a resposta de Jesus todo mundo sabe. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, se Jesus, diante da pecadora, não a acusou, quem seremos nós para acusar o nosso semelhante? Como é que Jesus poderia ser a favor da pena de morte só porque ele citou uma frase desse tipo? Isso significa dizer que o articulista não entendeu o que Jesus falou. E por conta disso e por conta de outras coisas, é que os evangélicos são a favor da pena de morte, meus amigos. Todos eles baseados no que diz a Bíblia. Mas a Bíblia prova que existe pena de morte. E a Bíblia também prova que não existe pena de morte. A Bíblia prova que não existe vida após a morte, mas a Bíblia também prova que existe vida após a morte. E qual dessas a gente fica? Como as pessoas de outras religiões, eles pegam aquilo que lhe convém, as passagens que lhe convém, aí eles pegam a passagem e, diante desta passagem, eles transformam aquela passagem de acordo com a sua ideia, de acordo com o seu pensamento. Por isso que ele diz aqui: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito destas palavras como acerca de outras. Ou seja, todo mundo interpreta a Bíblia à sua maneira. Ou seja, a Bíblia à moda da casa. Tem um livro espírita chamado A Bíblia à Moda da Casa, em que ele explica tudo isso, as interpretações desencontradas, só para condizer com as suas conveniências, meus amigos. Continua, André. Há mais alguém que quer comentar? Se não, continua. O que se deve pensar é essa aqui, né? Da pena de morte imposta em nome de Deus. E é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. A história aí remonta a isso, né? Isso. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Então, a pena de morte é um assassinato. E quem é responsável por esse assassinato? Quem executou e o Estado. André.
Responsável pelo assassinato. Perdão. Oi? Perdão. Repete a pergunta? Então, quem é responsável por esse assassinato, pena de morte? É quem executa Ah, sim, é o e o Estado. Estado. Entendeu? Ou seja, esse Estado, representado pelo seu governante e seus ministros, e pela lei, vão ter que arcar com as consequências desse desatino. O que ele está dizendo aqui? Os que assim procedem, ou seja, usam a pena de morte em nome de Deus, os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. Ou seja, estão longe de entender o verdadeiro sentido da palavra Deus e da palavra pena de morte, etc, etc. Estão longe. Como é que o camarada tem, sei lá, consegue conceber a pena de morte em nome de Deus? Não dá para entender como é que uma pessoa, como é que uma instituição consegue conciliar um negócio desse. Continua, André. Mais alguém quer perguntar ou quer complementar? Se não, continua. Vamos lá. Capítulo 7. Peraí. Nós chegamos a 1 hora de estudo. Eu acho bom a gente parar aqui para não ficar pela metade desse capítulo, beleza? Tá. A lei da Vamos, sociedade. na próxima reunião, estudar a lei da sociedade. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer complementar? Os craques da reunião, que se encontram na reunião, os craques. Parece que diminuiu aí o número de pessoas. Os craques que eu digo são todo mundo, viu, pessoal? Todo mundo aqui. Professor Otto, André Luiz, Alberto. Eu estou satisfeito. Eu achei que foi muito claro as leituras e as análises de cada tópico. Eu acho que ficou muito bom o estudo, né? E acho que nós progredimos, sim. Houve aprendizado bastante a respeito aí do Livro dos Espíritos. Eu estou satisfeito Beleza, e professor. agradecido. Eu diminuí mais minha revolta. Porque Que bom, meu irmão. Que bom. eu estava perto de ser um desses que concorda com a pena de morte. Não façamos isso. Olha só, a maravilha que é um estudo desse. A gente começa a compreender um monte de coisa, né, que a gente não compreendia antes. Né, meu irmão André? Então, olha só, meus amigos. Estudar é que é o negócio. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Estudar não é para qualquer um, não. Principalmente as coisas do espírito. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E quando a gente estuda e compreende, a alegria que a gente fica é incontida. E eu fico muito mais feliz ainda, André, porque eu fui um elemento que deu aquela forcinha para você entender um pouquinho mais. Logicamente, baseado na obra que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos. Então, eu estou extremamente feliz por você ter tirado este peso aí dessa cabecinha, meu irmão. Graças a Deus. E isso porque você participou da reunião hoje. Se não tivesse participado, você ia continuar, a não ser que lá na frente, né, o Livro dos Espíritos desse uma outra rebuscada no assunto ou numa coisa parecida. Que maravilha é o estudo, companheiro. Mais alguém? Qualquer pessoa quer falar aí, dizer alguma coisa? Dizer que eu sou feio, por exemplo. Eu que eu sou bonito.
Pois é, Acho que a gente pode encerrar, né, Rubem? podemos encerrar. E eu pediria para alguém fazer a prece aí. Quem O gostaria de André. ir? Não, eu não queria. Eu Eu queria assim, sugiro o eu André. Oi? queria que a oração fosse dedicada aí aos pais da Raquel, né? A Raquel está presente aí. É, E a mãe da Neide também, que Neide está presente no estudo. Tá? ok. Eles estão internados, né? Uhum, beleza, beleza. Além daqueles companheiros da reunião passada que eu pedi, são 3 companheiros, Sim, eu penso aqui no nome deles, e aí, Raimundo, eu no lembrei decorrer dele da também, prece, Jesus manda o restabelecimento lá para ele. Então, quem se candidata a fazer a prece? Rubem, acho que, desculpe, mas eu acho que você é o escolhido de hoje, até porque se lembra do nome das 3 pessoas que nós temos que colocar nas nossas orações, né? Eu Beleza. acho também que Rubens estava assim bem inspirado. Realmente eu estava. Um assunto tão gostoso desse. Aliás, esse livro deixa a gente inspirado, empolgado o tempo todo. Né? Geralmente vocês me veem empolgado com esse estudo. Amém, graças a Deus. Então vamos lá, fechar os olhos. Agradeço, André, aí, pelo incentivo, pelas palavras. Fechar os olhos para a gente encerrar nosso trabalho de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesta tarefa, e te rogamos, Senhor, que a tua bênção maravilhosa, que a tua influência benéfica envolva todos nós aqui presentes, na reunião, encarnados e desencarnados. Também aos companheiros que não puderam chegar na reunião aqui hoje, onde quer que eles se encontrem, onde quer que eles estejam, o que eles estiverem fazendo, Senhor, que eles sejam envolvidos com essa maravilhosa influência do teu Espírito iluminado e fortalecedor. Senhor, que essa influência também possa atingir os nossos lares, as nossas casas, os nossos parentes, encarnados e desencarnados, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todos aqueles que nós consideramos, e, em consequência, Senhor, todas as pessoas do planeta Terra. Todos eles sejam envolvidos, Senhor, na tua bênção e na tua paz. Sendo assim, Senhor Jesus, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, rogando que a tua bênção e a tua paz iluminem os nossos corações e nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Companheiros, obrigado aí pela atenção. Muita paz para Obrigado vocês. também. Bom Boa final de semana. noite. Aliás, bom Boa resto de noite. semana até no sábado. Boa noite a todos. Boa noite Boa a noite. todos.